Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Bom, o material que a gente tem na mesa hoje é um livrinho que parece até despretensioso, mas ele é bem denso. É O Tesouro das Citações, de Jim Rohn. E a capa já chega assim, com os dois pés na porta, chamando ele de o maior filósofo do mundo dos negócios nos Estados Unidos. É uma declaração e tanto, né? E é uma coleção de mais de 365 pílulas de sabedoria, sabe? Tiradas de mais de 30 anos de carreira. A nossa ideia aqui é mergulhar fundo nisso e tentar sacar qual é a grande filosofia que amarra todas essas frases de efeito. E é fundamental entender quem foi o Jim Rohn. Ele não era só um palestrante, ele era tipo uma espécie de mentor dos mentores. No começo do livro, gente como Tony Robbins, Brian Tracy, eles falam dele não só como um comunicador genial, mas como a pessoa cujas ideias os fizeram agir, os colocaram em movimento. Exato. Fica muito claro que a influência dele foi a base para toda uma geração de pensadores no campo do desenvolvimento pessoal. Ele era a fonte, sabe? Onde muitos foram beber. Totalmente. E tem uma história no prefácio que, para mim, resume o poder disso. A autora conta que estava numa palestra do Rohn e do lado dela sentou um adolescente, sabe? Fim. Aquele tipo rebelde, braços cruzados, com cara de quem foi obrigado a estar ali. Mas aí o Rohn começou a falar. E de repente, o garoto ele se ajeita na cadeira, pega um caderno e começa a anotar sem parar. Que virada de chave. Foi fisgado por frases como: a menos que você mude o que é, sempre terá o que tem. É uma transformação em tempo real ali na cadeira. Exatamente, e é essa estrutura de pensamento que a gente vai investigar. Mais do que só admirar as citações isoladas, vamos tentar montar o quebra-cabeça, agrupar essas ideias em temas para entender como, na cabeça de Rohn, a sua filosofia pessoal se conecta com disciplina, que se conecta com riqueza, que se conecta com liderança. É um sistema de pensamento. É um sistema, e a gente vai tentar mapear esse sistema. Perfeito. Então vamos começar pela base de tudo, o que ele parece considerar assim a viga mestra de qualquer construção de vida, a filosofia pessoal. Tem uma citação que define isso. O fator-chave que determinará seu futuro financeiro não é a economia. O fator-chave é sua filosofia. Forte, né? É o ponto de partida de tudo. Pro Rohn, as condições externas, o governo, a inflação, o mercado, elas são como o vento. O vento. Elas sopram para todo mundo. O que determina para onde o seu barco vai não é o vento, mas como você ajusta as suas velas. E as velas, nesse caso, são a sua filosofia, a sua forma de pensar. É fascinante como essa ideia antecede em décadas o que a psicologia hoje chama de growth mindset, a mentalidade de crescimento. Totalmente. Rohn já dizia que é a crença na sua própria capacidade de mudar. É o pré-requisito para qualquer mudança real. É uma ideia poderosa essa de que a gente é o único responsável. Mas também pode ser um pouco assustadora, não? Ela tira a muleta de culpar a economia ou o chefe. Mas é exatamente esse o objetivo. Obriga a gente a olhar no espelho. Exato. Transferir o foco do controle de fora para dentro. Ele tem outra frase que amarra isso bem. Você não pode mudar as circunstâncias, as estações ou o vento, mas pode mudar a si mesmo. A si mesmo. A mudança de vida, para ele, é sempre um trabalho interno. Sempre. E ele dá um exemplo muito concreto de como essa mudança de filosofia acontece na prática. Ele conta que vivia reclamando. As coisas custam muito caro. Ah, essa história é ótima! Até que o mentor dele o corrigiu de uma forma brutalmente simples. O problema não é que as coisas custam caro. O problema é que você não pode pagá-las. Uau! Essa virada de chave muda tudo. O problema não está no preço do produto na prateleira. Está na sua capacidade de gerar valor. E essa filosofia não é algo para se pensar no domingo à tarde. Ela dita suas ações diárias. Ele diz: sua filosofia determina se você seguirá o caminho da disciplina ou se continuará com os erros. Uma filosofia fraca ou confusa leva à indecisão, que ele chama, olha que interessante, de o ladrão da oportunidade. O ladrão da oportunidade. Se você não sabe o que valoriza, como pode tomar uma decisão boa? Fica paralisado. E essa ideia de tomar decisões nos leva direto para a decisão mais importante que ele defende, a de investir em si mesmo. É o segundo grande pilar, desenvolvimento pessoal e educação como motor da riqueza.
A frase dele que resume isso é uma provocação. E que provocação! A educação formal lhe trará o sustento. O autodidatismo lhe trará uma fortuna. Essa distinção é crucial. A escola, a faculdade te dão o básico, as ferramentas para entrar no jogo. Mas o autodidatismo, a busca ativa e constante por conhecimento, é o que te faz ganhar. É você no comando. É você assumir as rédeas da sua própria educação para o resto da vida. O livro traz um dado que ilustra como isso é raro. Nos Estados Unidos, só 3% da população tem um cartão de biblioteca, mesmo sendo de graça. 3%, é muito pouco. Isso mostra que a maioria das pessoas, terceiriza completamente seu aprendizado depois da educação formal. A iniciativa de buscar o conhecimento por conta própria não é o padrão. E as consequências disso, segundo ele, são diretas no bolso. A renda raramente supera o desenvolvimento pessoal. É como se houvesse um teto. Exato, um teto. Seu crescimento financeiro não consegue ultrapassar o seu crescimento como pessoa. E a que mais me pegou foi: podemos possuir mais do que temos, porque podemos tornar-nos mais do que somos. O foco não é no ter. É no tornar-se. Exato. Ele até redefine o objetivo de ficar rico. Ele diz que a meta de se tornar um milionário não é pelo $1 milhão. Não é pelo dinheiro. Não é. É pela pessoa que você precisa se tornar para conseguir isso. As habilidades, a disciplina, a liderança, a resiliência. Esse é o verdadeiro prêmio. O dinheiro é só o efeito colateral. Um recibo que comprova sua transformação. E qual a ferramenta número 1 para essa transformação? Livros. Ele é radical nisso. Muito. Fique sem uma refeição, se for necessário, mas não sem um livro. Para ele, livros não são entretenimento. São ferramentas estratégicas. E junto com os livros, os diários. A dupla. Ler para absorver ideias novas, escrever para organizar as suas próprias. É um diálogo constante entre o conhecimento externo e a reflexão interna. Tanto que ele sugere que as 3 heranças mais valiosas que alguém pode deixar para os filhos são suas fotos, para que se lembrem de você, sua biblioteca, para que aprendam o que você aprendeu, e seus diários. Para que saibam como você pensava. Exato. Para que saibam como você pensava. É poderoso pensar nisso. Ok. Então temos a filosofia como um mapa e o desenvolvimento pessoal como o combustível. Mas um carro com mapa e combustível não sai do lugar sem o motorista. Girar a chave e dirigir. Boa analogia. E esse é o terceiro pilar, a disciplina e a atividade diária. Ele define assim: a disciplina é a ponte entre os objetivos e a realização. É a filosofia em ação. E ele apresenta a escolha de uma forma muito dramática. Todos nós devemos sentir uma de 2 dores: a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. E o que é genial é a analogia que ele usa para o peso de cada uma. Ah, essa é incrível. A disciplina pesa gramas, enquanto o arrependimento pesa toneladas. Pesa toneladas. A dor de ir para a academia hoje é leve. A dor de olhar para trás daqui a 20 anos com a saúde debilitada por não ter ido, essa é esmagadora. E aqui vem um dos conceitos que eu achei mais brilhantes no livro. A ideia do fácil de fazer, fácil de não fazer. Sim, isso é muito, muito bom. Ele explica o sucesso dele em 6 anos de uma forma absurdamente simples. As coisas que eu achava fácil fazer, os outros achavam fácil não fazer. Ler 10 páginas de um livro por dia. Fácil de fazer, fácil de não fazer. Fazer uma ligação a mais. Fácil de fazer. Fácil de não fazer. A genialidade está aí. Exato. A genialidade está em mostrar que o sucesso não é um salto quântico, mas o acúmulo de pequenas ações fáceis que a maioria das pessoas escolhe não fazer. É o poder do efeito composto aplicado à vida. O fracasso, na visão dele, também não é um evento catastrófico. Não é de um dia para o outro. Não. É o resultado de pequenos erros de julgamento repetidos, todos os dias. É escolher o fácil de não fazer consistentemente. E é crucial, nesse processo, não confundir movimento com progresso. Ele distingue atividade de resultados. Isso é importante. Um gerente não deve cobrar do vendedor uma história sobre por que ele não vendeu. Deve cobrar o número de visitas que ele fez. Você não controla o resultado,
mas controla a atividade. A atividade disciplinada é a causa, o resultado é o efeito. E essa disciplina toda não pode ser aplicada no vácuo, certo? Ela inevitavelmente esbarra em outras pessoas, o que me parece ser o próximo grande pilar: liderança, influência e uma compreensão bem realista da natureza humana. Exatamente. A visão dele sobre liderança é sobre equilíbrio. A citação é longa, mas vale a pena. O desafio da liderança é ser forte, mas não rude, ser gentil, mas não fraco, ser audacioso, mas não valentão. É uma corda bamba. Ser ponderado, mas não preguiçoso, ser humilde, mas não tímido, ser orgulhoso, mas não arrogante, ter humor, mas sem tolice, é uma dança delicada. E o que é fascinante é a distinção que ele faz sobre o papel do líder. Ele diz: os administradores ajudam as pessoas a verem a si mesmas como são na realidade. Os líderes ajudam as pessoas a verem a si mesmas melhores do que são. Uau! O administrador gerencia a realidade, o líder inspira o potencial. Sim, transcende a gestão de tarefas. Liderança para Ron é sobre elevar a visão que as pessoas têm de si mesmas. Mas, para fazer isso, o líder não pode ser ingênuo. Precisa entender a natureza humana como ela é, não como gostaria que fosse. E aqui entra a famosa fábula do sapo e do escorpião que ele usa no livro. O escorpião quer atravessar o rio e pede carona nas costas do sapo. Já ouvi essa. É ótima. O sapo esperto diz: de jeito nenhum você vai me picar. O escorpião argumenta: isso seria ilógico. Se eu te picar, nós dois morremos afogados. Faz sentido. O sapo se convence. No meio do rio, o escorpião pica o sapo. Enquanto os dois afundam, o sapo pergunta: por quê? E o escorpião responde: Porque é a minha natureza. porque é a minha natureza. A moral aqui é um alerta. Não é sobre ser cínico, é sobre ser realista. Um líder precisa entender que algumas pessoas e algumas situações têm uma natureza intrínseca. Ele chega a dizer: não mande seus patos para a escola das águias, Isso é forte. porque você vai frustrar os patos e irritar as águias. É sobre colocar as pessoas certas nos lugares certos, respeitando suas naturezas. Mas essa lição do escorpião não é um pouco pessimista? Ela não contradiz a ideia central de que as pessoas podem mudar sua filosofia e a si mesmas, que é a base de todo o resto do pensamento dele? É uma ótima pergunta. E parece uma contradição, mas eu acho que não é. A filosofia de Ron é que você pode mudar a si mesmo. Ah, entendi. Ele não diz que você pode mudar os outros. A lição do escorpião é para o líder. Seu trabalho é criar o ambiente para o crescimento, mas você não pode forçar a semente a brotar. É um realismo estratégico. Certo. Você investe seu tempo e energia naqueles que demonstram vontade de mudar e reconhece que alguns simplesmente não vão. Não é julgamento, é alocação de recursos. Entendi. É sobre reconhecer padrões. E essa mesma lente realista tem que ser aplicada a nós mesmos, especialmente em relação a quem a gente deixa entrar na nossa vida. Ele propõe uma auditoria de influências, com umas perguntas bem diretas, sabe? Quem está ao meu redor? O que eles estão fazendo comigo? O que eles me fazem ler? O que eles me fazem dizer? E a mais importante. E o mais importante, no que eles estão me transformando. E a pergunta final é um soco no estômago. Está bem assim? Porque o ambiente e as pessoas ao redor não são neutros. Eles estão constantemente nos empurrando em alguma direção. A escolha de com quem passamos nosso tempo é talvez a decisão mais crítica para o nosso desenvolvimento. Falando em transformação, Ron diz que a mudança radical vem de duas fontes: desespero ou inspiração. E a história dele, a virada de chave da vida dele, é puro desespero. É a história do catalisador dele. É uma história que, para mim, é o coração de tudo. É brutalmente honesta e mostra exatamente o momento em que a frustração dele vira combustível. É a da menina bandeirante. Ele conta que estava em casa, quebrado, quando uma menina bate a porta vendendo biscoitos. O preço era $2. Só $2? E ele, um homem adulto, pai de família, não tinha $2. A vergonha foi tanta que ele mentiu para a menina, disse que já tinha comprado muitos biscoitos e fechou a porta. Que situação! E naquele momento, sozinho na sala, ele desabou e gritou para si mesmo: eu não quero mais viver desse jeito. O poder dessa história está na sua escala.
A grande transformação da vida do Jim Rohn não foi causada por uma falência espetacular ou uma grande tragédia. Não. Foi causada por uma pequena humilhação de $2. Um momento de dor e vergonha tão agudo que se tornou o fundo do poço para ele. Foi o catalisador. Mostra que às vezes não é um grande plano que nos move, mas um profundo e insuportável descontentamento com a nossa situação atual. Essa se tornou a razão fundamental dele para mudar tudo. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. A filosofia de Jim Rohn, quando a gente junta as peças, parece se basear numa ideia central. Sua vida só muda quando você muda. Perfeito. E essa mudança começa de dentro para fora. Primeiro você ajusta a sua filosofia pessoal, a forma como vê o mundo e a si. Depois, você constrói essa nova vida com o cimento da disciplina diária. Aquelas pequenas coisas fáceis de fazer. Exato. E o tempo todo, você abastece esse motor com o desenvolvimento pessoal contínuo, lendo e refletindo. Exatamente. A mensagem final é de autoempoderamento radical. O poder de mudar sua vida não está na mão do governo, da economia ou da sorte. Está na sua mão. É a diferença entre projetar uma vida com intenção ou simplesmente aceitar a vida que lhe acontece. É ser o arquiteto ou ser um mero passageiro. Para fechar, quero deixar um último pensamento que vem de uma das citações mais provocativas do Rony. Ele observa a natureza e diz: cada forma de vida parece esforçar-se até o seu limite máximo, exceto o ser humano. Uma árvore não cresce até metade do seu potencial. Ela vai o mais alto que consegue. Mas o ser humano recebeu a honra da escolha. Você pode escolher ser tudo ou pode escolher ser menos. E essa ideia deixa uma reflexão final, que é quase um desafio. A pergunta que fica é: se o sucesso e o fracasso são, de fato, apenas o resultado de pequenas disciplinas ou pequenos erros repetidos diariamente, quais são as coisas fáceis de fazer que, se fossem praticadas com consistência a partir de hoje, poderiam redesenhar completamente o futuro que está sendo construído?